Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa noite fria, mas é bom estarmos juntos, né? Porque assim a gente amplia as ideias. Então, como de costume, vamos fazer nossa prece para nós iniciar nossa atividade da noite bem harmonizados. Então, que possamos nos conectar com o alto, com a espiritualidade amiga e agradecer por tudo que temos recebido até hoje, pela saúde do nosso corpo, pelo alimento de nossas mesas, pelo trabalho que nos capacita os recursos financeiros que precisamos e por tudo mais, Senhor, a família, os amigos, a saúde do nosso corpo, como tudo mais que Tu nos presenteia. Muito obrigada. E nesse momento te pedimos que Tu derrame sobre cada um de nós, os aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares, as bênçãos, as energias de que necessitam para estarem bem e em paz. Te agradecemos mais uma vez e rogamos que Tu estejas conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade da riqueza, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 8. A desigualdade das riquezas é um assunto bastante, digamos assim, debatido, né? E bastante delicado, porque tendo em vista que nós, se a gente olha para a sociedade, nós, pessoas um pouco mais críticas, né? A gente sempre tem esta ideia, esta noção de que está errado, né? Que não está certo o que nós vimos por aí, né? É tanta desigualdade, tanta miséria, tantas desgraças aparentes, né, que acontecem para as pessoas, e parece-me que os maus prosperam, né? E aqueles que são bons, os trabalhadores mesmo, pessoas de bom coração, aqueles parece-me que não vão para frente, né? É bem complicado a gente olhar para esse assunto, mas ainda bem, né, graças a Deus, que nós temos o capítulo 16, que ele fala sobre o dinheiro, né, esse capítulo 16 do Evangelho. Ele é muito esclarecedor. Assim, quem quiser saber mais aprofundado este assunto, vai lá e leia. O título é Servir a Deus e a Mamon, né? E ali ele tem vários subtítulos. Por exemplo, a salvação dos ricos, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Ele nos explica essa passagem. Fala sobre a avareza também, né? Daquele que muito tem e quer acumular, através daquela parábola do Senhor que tinha muito. E a colheita foi maravilhosa, deu muitos grãos. E o que ele pensou? Nossa, onde vou estocar todo esse dinheiro, esses grãos, né? Estudar para a minha vida toda, é muito dinheiro que vai me trazer. E ele pensa, vou derrubar esses galpões aqui, né? E vou construir novos para abrigar tudo isso aqui. Nunca mais eu vou trabalhar, só vou aproveitar a vida. E Deus diz no ouvido dele, né? Bobo que tu és, esta noite você vai morrer, né? E quem vai aproveitar o teu dinheiro serão os outros, né? Então é a avareza, aquele que não pensa em ajudar o outro, né? Também tem sobre Jesus em casa de Zaqueu, e aproveito para fazer, não trouxe que eu esqueci, que veio no clube do livro Zaqueu e Jesus. Meu Deus, que livro bom, né? A gente pensa assim que Zaqueu viu Jesus, que ele deu guarida aos seus seguidores, que ele alimentou, né? E que tudo passou. Não, Zaqueu se tornou também um discípulo, né? Ele largou tudo, ele foi atrás de Jesus e depois ele se transformou num pregador, né? Eu não sabia dessa história, né? Que não tem esse detalhamento, né?
Também tem a parábola do mal rico, aquela parábola dos talentos, muito conhecida nossa também, que a gente vai falar um pouquinho. Fala sobre a utilidade da fortuna. Aparentemente ela foi dada para algumas pessoas, né? Mas como nada é por acaso, ela realmente foi concedida a algumas pessoas, mas ela tem um porquê, né? Ela tem uma utilidade. Daí vem o nosso assunto, que é a desigualdade das riquezas, que é o item 8. E depois nós temos as instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, aquilo que realmente a gente é dono. O que será que a gente realmente é dono? O emprego da fortuna, como nós devemos empregá-lo? E por último, daí, o desprendimento dos bens terrenos. Então, tudo isso está no capítulo 16, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, vai lá aí, que é muito interessante. Então, esse capítulo, ele fala para nós sobre essa distribuição dos bens aqui na Terra. Distribuição, ele é distribuído, não foi aleatório. Deus permite a alguns acumularem um pouco mais e a outros, a grande maioria, fazer o uso do trabalho e ter uns menos que o necessário, outros o necessário, outros um pouco mais que o necessário, de acordo com a nossa necessidade de aprimoramento, de educação, porque até para isso nós precisamos nos educar, né? Como a gente se conduzir numa encarnação perante os bens que a gente trouxe. É muito comum o pobre invejar o rico, falar mal, inclusive, né? E nem todas as fortunas, elas vieram do trabalho, a gente sabe. Muitas vieram de herança, muitas não vieram honestamente, que a gente também sabe, né? E outras foram pelo fruto do trabalho, com honra, com dedicação, com esforço, a pessoa acumulou, né? E tem muita gente que realmente fica com ciúme, inveja aquele que tem. Mas aquele que possui, será que ele é mais feliz do que aquele que tem só o necessário? Será que ele tem mais responsabilidade que o outro? Como é que fica isso? Então aqui no item 8, diz assim Kardec para nós: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. E a gente se pergunta, né? E a gente sabe que tem umas filosofias aí que também trazem novas formas de governo, né? Tem o comunismo, tem o socialismo, tem a distribuição da riqueza por igual. Será que isso é possível? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Daí os espíritos respondem: não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, nem ativos, nem trabalhadores para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, tudo é uma questão de mérito também, né? Porque aquele que adquiriu, certamente que ele trabalhou e muito, né, para conseguir chegar ali. Nessas filosofias que temos aí, né, de distribuir um pouquinho para cada um, será que ela daria certo, segundo esta resposta que nós tivemos? Difícil, né? Porque se nós pegarmos todos os bens, vamos pegar aqui no Brasil, se a gente pegar todas as riquezas que tem e dividir igualmente para cada família, independente do tamanho que ela tem, será que todos vão saber administrar de forma correta? Daí um pouco, um já vai estar vendendo a sua parte para outro, lá já vai estar na miséria de novo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que ganharam coisas, né? Famílias ganharam do governo, ganharam disso, daquilo, de repente elas estão sem de novo, porque elas não sabem administrar. Uma vez eu lembro que a gente assistia mais essa TV aberta, assim, né? Que hoje em dia caiu de moda, né? E a gente já não acha graça mais. Mas eu me lembro que tinha um apresentador que ele dava a casa mobiliadinha, bonita, e ele ficava acompanhando para ver se eles iam cuidar, se eles iam limpar, se eles iam arrumar a casa. Até este acompanhamento tinha que ser feito, porque era comum de doar as coisas e dali um pouco, né, está tudo destruído dentro de casa. Então nós não temos capacidade para dizer, né, que daria certo
fazer esse tipo de coisa. E aqui entra também a lei do trabalho, né? Que é uma lei realmente, né, que está lá no Livro dos Espíritos, que é através do trabalho a riqueza. Não precisa ser uma riqueza assim, digamos, em âmbito de aquisição de bens, mas quem trabalha fica rico de experiência, de convivência, de aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com pessoas que pensam diferente, a gente tem que exercitar paciência. Muitas vezes você trabalha com pessoas que têm outros valores, né? Que vêm de encontro com os nossos, né? Isso causa também transtornos, né? E às vezes a gente trabalha com pessoas que têm mesmo pensar que a gente ali se faz uma linda amizade, né? Então, viver com também nos enriquece, né? Porque nós não somos pessoas para vivermos isoladas, né? A gente precisa desta convivência diária, seja na família, né, na comunidade, aonde a gente estiver. Então, é também o progresso para nós. E daí diz assim, que se a cada um fosse dado o necessário, já não haveria a necessidade das grandes descobertas e dos empreendimentos úteis, que é algo que os homens vão atrás. Vamos pegar um exemplo, agora nessas enchentes aí de Porto Alegre, né? De Porto Alegre e de toda a nossa região aqui. Né? Me falo de Porto Alegre porque a gente acompanhou mais. Agora não vão surgir novas formas para conter essa água? Por que veio isto? Agora, pela necessidade, se não tivesse, ninguém estaria pensando. Então, claro, ali era a lei da destruição que nós vimos, né? Que destruiu muita coisa. Mas é através da necessidade que a gente cria coisas novas. Se todo mundo tivesse o necessário, será que a gente teria o avanço na tecnologia? Será que nós não estaríamos ainda lavando roupa à mão? Né? Que a máquina de lavar, meu Deus, um progresso, né? E tantas outras coisas que foi pela necessidade, né? Que ela surgiu. Então, continua dizendo assim, se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Opa, aí já nos traz responsabilidade para quem tem mais, né? Porque ela se expanda em quantidades suficientes para aqueles que não têm. Então, sendo Deus justo, é claro que tudo o que nós estamos vivendo aqui é obra dele. Hoje, nós temos essa desigualdade e amanhã ainda teremos. Nunca será possível todo mundo ter o mesmo, senão se vai o progresso. Mas tem uma questão aqui. No futuro, nós não teremos a miséria que a gente presencia muitas vezes hoje. Porque lá na frente nós vamos ter desenvolvido certas qualidades que nós vamos nos importar com o outro, com aquele que não tem. E nós nunca vamos deixar de ajudar o próximo, né? Antes de nos questionar se ele merece, se não merece, se é uma pessoa do bem, se não é, nós vamos alcançar o bem para ele, depois nós vamos pesquisar por que ele está vivendo daquela forma. Né? É o que nos diz aqui a leitura, que a gente primeiro deve socorrer, depois buscar informações, porque muitas vezes a gente fica muito crítico nessa questão, né? Eu me vejo muitas vezes fazendo isso, né? Será? Né? Será que, mas sempre, toda semana aqui pedindo, né? Mas será que, né? É jovem, não pode trabalhar? Né? Mas daí a gente se questiona também, né? Como que chegou a esse estado? E a gente assistindo muitas vezes reportagens, a gente vê que aquele que caiu na rua, ele não é valorizado. Né? Ninguém dá trabalho para alguém que vai lá pedir, né? Sujo, né? Muitas vezes desqualificado. Né? Então ele precisa daquela impulsão primeiro para se ajeitar, ter uma boa aparência, para depois ele ir atrás, né? Granjear aquele recurso que ele precisa. Então, assim como está, é organizado por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos. Mas isso não quer dizer que a gente deva cruzar os braços e dizer assim, né? O que me importa? Se é assim, está certo, deixamos assim. É para que nós, é para quem tem um pouquinho mais de condição, estender a mão ao outro. Esse é o objetivo.
é a gente trabalhar o egoísmo, o amor ao próximo, é a gente se importar com o outro, né? Olhar o outro como um irmão. Nós temos em outros capítulos ali que diz, né, que às vezes a gente não socorrendo aquele irmão que está ali na rua, quem sabe a gente está deixando de socorrer um ente querido muito amado de outra vida. Porque a gente vai de experiência em experiência, experienciando todos os níveis. Então, que a gente possa pensar mais sobre isso. E sabendo que quem tem riqueza, então tem mais responsabilidade que o outro, né? Vamos ver então o que diz. A riqueza cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todas a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todas a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui, então, por sua vez. Um que não a tem hoje, já a teve, ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não tenha amanhã. Então, é um círculo, né? Vai passando de mão em mão. E muitas vezes, né, vai entrando naquela família pessoas que precisam herdar, precisam continuar, precisam exercitar, né? Muitas vezes um desencarna naquela família para ele ter a prova da pobreza, já não reencarna ali, e Deus vai organizando para que a gente possa experienciando, né? Mas então, a finalidade dessa riqueza é o auxílio, é o progresso, né, da humanidade e dos irmãos. Então, o que nos diz aqui? Será possível já ter existido a igualdade absoluta das riquezas? Em algum mundo, será que já houve? Ou aqui na Terra, houve já todo mundo com o mesmo padrão? Os espíritos dizem, não. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E ainda Kardec pergunta, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensas a respeito? E os espíritos respondem, são os cultores de sistemas, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, chama para nós quimeras, estas coisas materiais, né? Se a gente for dar uma olhadinha, a nossa vida aqui é tão passageira, né? Você vive às vezes 80, 90 anos, mas o que é isso perante a eternidade que nos espera, né? Então é um estalar de dedos na nossa vida, que começou lá atrás, né, e vai continuar com todas essas experiências, né? E sobre a riqueza, então, o poder que ela tem e a sua meta, né, aqui na Terra, nos diz assim, que o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo. Eu achei muito interessante isso aqui. Muito interessante. Talvez eu já tivesse lido várias vezes, mas não tinha me chamado a atenção. O homem deve desbravar o mundo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Mas aqui não diz destruindo o planeta, né? Diz o seguinte, se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscar noutra região. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas
as comunicações. Aqui eu li de novo. Isso lá em 1800, né? Pensa que os espíritos já estavam prevendo isto, a tornar mais rápidas as comunicações entre os povos. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve inteligência naquele que faz, né, com que melhore a comunicação, que as distâncias sejam encurtadas, né, que a gente consiga desbravar o planeta, né. E ainda complementa dizendo, a riqueza é o primeiro meio de execução. Sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Com razão, pois é considerada elemento de progresso. Respondidíssima a nossa questão, né? Então, se cada um de nós tivéssemos um pedacinho dessa riqueza, não teria capacidade de nós, digamos, pesquisar um medicamento, a cura para alguma doença, né? Investir na ciência, nos laboratórios, na tecnologia. Então, esta é a finalidade da riqueza. Não é para a gente acumular ela, né? Colocar lá debaixo do colchão, que nem a tio Patinhas, né? Lá no cofre, trancar. Não, ela vem para que a gente melhore a situação do planeta. Através, né, destes recursos, a gente faz a melhoria. Quem, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais perto de nós. Agora que a gente teve a pandemia, né? Tem agora várias vacinas, né? Será que foi fácil de fazer toda essa investigação, né? Foi com dinheiro que o pessoal investiu, né? Na pesquisa, claro que obteve muito lucro na venda, né? Obviamente, mas é através dos valores, porque nada se faz sem investimento, né? Então é aí que Jesus nos diz que aquele que tem a riqueza hoje deve empregar em benefício dos outros. Por exemplo, as empresas que nós temos aqui na cidade, né? Já imaginou se todas essas empresas grandes aí elas tivessem guardado o dinheiro para usufruir, não dessem trabalho para as pessoas? Será que Farroupilha seria uma cidade assim tão progressista, né? Não seria. Então, além da aplicação do recurso, a pessoa ainda trabalha, desenvolve, sofre na administração porque não é fácil, né? E aquele que não a tem hoje, né, que está passando pela prova da pobreza, muitas vezes não enxerga esse fator. Que quem mais tem, mais trabalha, mais trabalhou, mais obrigação, né? E, além do mais, né, aquele que tem a riqueza, ele está mais suscetível à queda. Porque quem tem dinheiro tem mais poder. E isso pode acionar aquela alavanquinha nossa ali, aquele botãozinho lá, ó, do orgulho, da vaidade, né, e de tantos outros defeitos que a gente já sabe que carrega, que, né, podem despertar. Então é mais fácil a gente falhar na nossa experiência encarnatória tendo muito do que aquele que tem menos, né? Então, na verdade, né, a gente está com um peso a menos nos nossos ombros, aquele que administra só seus parcos recursos ali, né? Que tem que fazer aquela mágica para dar certinho no final do mês, né? E depois que a gente fica mais velho, né, a vida da gente, como dizem os jovens, é só pagar boleto, né? E aquela parábola dos talentos, então, que Jesus nos trouxe, é bem aplicável a este caso. Por exemplo, se eu já tenho certos recursos, né? Se eu coloco ele embaixo do colchão para assegurar, não estou multiplicando meus talentos. Então, os talentos têm que vir para eles se multiplicarem, realmente crescerem, terem abundância na aplicação, porque quem mais doa, mais recebe, né? E a gente tem que ter a inteligência, a pessoa que administra grandes valores, para saber aplicar, para que também nós não escoemos nossos recursos, né, sem fazer tudo aquilo que a gente se propôs. Então, a gente muitas vezes precisa saber administrar, né? E aquela passagem do camelo passar pelo fundo da agulha, será que Deus, Jesus, nos diria assim, ó, Deus escolheu alguns para serem ricos e nunca alcançarem o reino dos céus? Será que isso é possível? É que aqui as traduções, sabe como é que é, né? Naquela época, camelo também se referia a um fio, tipo um fio de linha que era para costurar as coisas, né? Porque pensa que era lá na época de Jesus, não tinha os nossos fios de linha que a gente tem hoje, né? Era talvez com crina de alguma coisa, né? E
camelo que ele falava era o fio, então, que era mais fácil passar um fiozinho dentro da agulha para costurar do que um rico. Daí fica mais fácil, né? Chegar ao reino dos céus. Porque para Deus, ele não vai olhar para nós e dizer, você é rico, você não entra no reino dos céus. Ou você é espírita, chega aqui. É tudo pelas nossas obras, né? Às vezes pode ser que a pessoa não tenha nenhuma religiosidade, mas é uma boa pessoa. Que nem a história daquela senhora que foi lá se queixar para Chico, né? Chico, né? Nossa, meu marido é uma ótima pessoa, né? Ele é bom, ele é um cara honesto, digno. O único defeito dele é não ser espírita, né? Daí, Chico disse para ela, mas minha irmã, ele não precisa ser espírita, né? Se ele é bom, se ele é uma pessoa digna. A gente é de alguma religião porque a gente precisa se aprimorar, né? Se melhorar como pessoa. Então, é isso. A transmissão da riqueza. Será que é certo? Jesus condenou alguma vez a gente, digamos, guardar recursos para passar para os nossos familiares? Aí, no item 15 deste capítulo aqui, diz que não, que a gente pode, sim, deixar herança para os nossos filhos, né? A única coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, se não for para eles administrarem aqueles recursos, de alguma forma eles vão perder. Mas se for para eles administrarem, que está tudo certo, né? E aqui nos diz o seguinte também, a perda da riqueza. Como é que se lida quando a gente herdou, a gente construiu e quando viu foi tudo por água abaixo? Como é que se faz, então? Como é que a gente consegue viver com este problema, digamos, né? Então, é para nós encarar esse momento como um desafio. Não é para a gente ficar revoltado, se sentindo menosprezado, incompetente, porque muitas vezes a pessoa fez de tudo. Ela foi previdente, né? E de repente se viu nesta situação, e a gente sabe que existe, né? Então, se for uma questão dos pais deixarem uma herança para os filhos e eles perderem tudo, lá no Momento Espírita tem esta mensagenzinha que eu achei muito interessante. E vale para nós pensarmos. Diz assim, os pais devem ser conscientes que a sua tarefa não consiste apenas em educar os filhos para que sejam felizes segundo os padrões humanos, mas que a gente tenha a ciência de que deve educar espíritos para Deus. Que às vezes a gente está vendo que os filhos estão fazendo errado e tudo mais, e a gente diz assim, não importa, importa se eles são felizes, né? Mas será que é bem assim mesmo? Será que deve ser assim? É a felicidade acima de tudo? Será que existe uma felicidade assim completa, sem mescla? Uma felicidade que não se perturba nunca? Será que é assim que funciona? Sabemos que não é, né? E ainda nos diz, ensine o seu filho a valorizar todos os bens que a família possui. Diga-lhe que deve estudar e ser um excelente profissional. Oriente-o para ser responsável e jamais se converter em peso para seus semelhantes. Diga-lhe da prudência e ensine-o a ser moderado em gastos, desfrutes e paixões. Porque tem muitos filhos que pensam que aquele recurso dos pais vai durar para a vida inteira, né? Mas também o eduque para ser bondoso e solidário. Mostre que é sublime prestar serviços desinteressados, dar para quem não pode retribuir, gastar tempo com enfermos e idosos. Será que a gente está educando nossos filhos assim? Daí eu lembro daquela leitura do Evangelho em que a mãe, uma pessoa de posses, e ela vai toda semana, na época era uma carruagem, ela levava na carruagem tudo que podia se esperar, alimento, remédio, e ela visitava uma comunidade lá pobre. Todo mundo ficava muito feliz quando ela chegava, ela e a sua filha adolescente. As duas vestidas com simplicidade, chegavam lá e iam levando palavras caridosas para as pessoas que estavam ali, iam cuidando.
né? Iam trocando os curativos, iam fazendo, trazendo alimento, né? E a filha via a mãe fazer aquilo e dizia que ela também gostaria de fazer a caridade, né? Que ela gostaria de entregar alguma coisa para alguém, né? E a mãe dizia, olha, limpa uma ferida, né? Ou confecciona uma roupa, faz alguma coisa de teu, porque se você entregar algo que eu comprei, que eu fiz, você está recebendo mérito, mas, né, fui eu que adquiri. Então, não é justo para ti, não é justo para mim. E a mãe ia conduzindo a filha, né, levando possivelmente para que a filha soubesse continuar essa obra depois, né? Então, será que a gente traz, né, os filhos da gente para esta realidade, que a gente deve também ser solidário, fraterno com o irmão, né? E aí continua dizendo assim, ao agir assim, você colaborará para que o seu filho se torne um ser humano de qualidade. Se a vida mais tarde resolver experimentá-lo, ele terá méritos e valores para se sair bem. Não achará que a riqueza diz do valor de um homem, e não se imaginará sem valia por enfrentar dificuldades materiais. É uma baita de uma chamada para nós dar uma refletida, né? Que hoje nós temos que nos adequar, né, a esta vida, porque senão nós vamos ter filhos revoltados, ingratos, indiferentes no futuro, né? E para finalizar, então, ainda do momento espírita, só que foi retirado do livrinho Leis Morais, que é o Divaldo com a Joana, nos diz assim, ó, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente é contra o dinheiro, né? Mas olha o que diz esse livro aqui. Dinheiro não traz felicidade. A frase anda na boca de muitas pessoas e é repetida inúmeras vezes. Com certeza, o dinheiro em si mesmo não traz felicidade. Da mesma forma que não constitui felicidade a beleza, o poder e outros tantos itens do mundo. A felicidade tem a ver com os propósitos de vida, o que elegemos para nós mesmos, em termos de realização pessoal. No entanto, de forma alguma o dinheiro se faz dispensável. Isso quer dizer, nós não podemos dispensar o dinheiro. Dizer, nessa vida eu não quero saber de dinheiro. E viver pelas ruas aí mendigando. Mas quem mendiga? É tratado pelo outro, alguém que tem o dinheiro. E muitas vezes a gente está sendo um peso para a sociedade, né? A sua ausência, quer dizer, não ter o dinheiro, quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria, com que se atormentam multidões. Dessa forma, pensemos um tanto mais antes de ficarmos repetindo o que tantas pessoas dizem. O dinheiro em si não é bom e nem mau. A sua validade decorre do uso que dele fazemos. Pensemos que bendita é a moeda que adquire o medicamento que salva vidas. Bendito é o dinheiro que levanta hospitais, sustenta campanhas humanitárias, promove a educação de crianças e jovens. Bendita é a moeda que multiplica bênçãos familiares através do salário digno ao trabalhador. Bendito é o dinheiro que compra o leite e nutre o recém-nascido. É ele que fomenta pesquisas e estimula o progresso humano. É ele que constrói pontes e une um extremo ao outro. É ele que financia a cultura, as artes. É ele que patrocina o amparo aos animais e a proteção à natureza. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Quem pode viver na terra sem um abrigo para as intempéries, um teto para se precaver das chuvas ou do sol inclemente? Quem pode viver sem o alimento que lhe nutra o corpo? Quem pode curar-se sem acesso à cirurgia, ao tratamento clínico, ao medicamento? Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo. Também enalteceu o gesto de amizade de Maria de Betânia, derramando-lhe o caríssimo perfume de nardo nos cabelos, homenageando-o
quando ela derramou perfume nos cabelos, né? E passou nos pés de Jesus, né? Que serviu de discussão entre os discípulos, né? Que achavam que eles tinham que pegar aquele perfume caríssimo e vender para dar a caridade, né? E não deixar os pés de Jesus tratados, né? E ele foi contra, disse que se era algo que ela estava fazendo de coração, ele aceitava, né? Tanto afirmou que onde quer que o seu evangelho fosse pregado, aquele gesto igualmente seria lembrado, o gesto de Maria, né? Perfume de nardo, adquirido com dinheiro e guardado para uma ocasião especial. Dinheiro também serve para isso, para dizermos a um amigo querido que o amamos muito e o desejamos honrar com nossa presença e com nosso mimo. Quem não aprecia a delicadeza de uma flor, de um cartão, de uma pequena dádiva oferecida em nome da ternura? Quem de tudo se despoja, dizendo que nada deseja do mundo, em verdade se torna um peso para a sociedade, que lhe deve prover a sobrevivência. Pensemos a respeito, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem sovinice que nos mantém atrelados à usura, nem desprezo à moeda, que libera o doente da dor, o esfaimado da sua carência, o iletrado da sua ignorância. Importante é não ter muito ou ter pouco. Importante é saber lhe dar o correto destino. Não amaldiçoemos, portanto, o dinheiro, instrumento dócil em nossas mãos. Façamo-lo servir conosco, sob a inspiração do Cristo, e transformemos nossas possibilidades financeiras em valiosos talentos em nosso caminho, cooperando na disseminação do bem no mundo. Então fica para nós pensarmos um pouquinho, né? Que não é o dinheiro que nos faz bom ou maus, né? É aquilo que a gente faz com ele. Então convido a todos para que nós possamos encerrar a nossa atividade da noite e depois passarmos aos passos. Pai amado, Mestre Jesus, te agradecemos por tudo que hoje recebemos. Agradecemos, Senhor, pelo conhecimento, mas também pela dádiva das boas energias, das boas vibrações que nos envolveram neste momento. Pedimos que elas também envolvam nossos lares, amparando familiares, abençoando os doentes, curando os aflitos, amparando a todos os irmãos necessitados de ajuda em nosso planeta. Ampara, Senhor, os revoltados, os violentos, os indiferentes, mas especialmente, Senhor, aqueles cuja mesa falta o pão. Pedimos o auxílio por estes e rogamos também por aqueles que detêm o valor necessário para prover o irmão necessitado. Que tu possas tocar o coração de cada um de nós, lembrando-nos de nossa condição, de irmão do outro. Então, para que possamos fazer a nossa parte, amparando aquele que precisa, assim também somos amparados. Obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja.